Boa noite a todos. Tá bom, ótimo. Boa noite a todos. É com imenso prazer que eu retorno a esta casa, onde já estive por 4 ou 5 oportunidades, né? E quando a gente é convidado novamente, dá uma satisfação muito grande, né? Porque de alguma forma o nosso trabalho está contribuindo, né? Para os objetivos da casa e da causa espírita. O meu nome é Edilave Magalhães, o único do mundo. Eu não tenho problema com homônimos, né? E eu sou trabalhador do Bezerra de Menezes, do Jardim Helena de São Miguel Paulista. Eu nasci e me criei em São Miguel, mas atualmente eu moro há 19 anos no Tatuapé, mas eu continuo fiel a esta casa, né, que é onde estão as minhas raízes. Muito bem, o tema da noite de hoje, conforme já foi dito, né, é o céu e o inferno, onde nós destacamos o tema, a justiça divina segundo o Espiritismo. Bom, Deus permita que a mensagem da noite possa ser transmitida com a clareza necessária e que todos nós possamos, de alguma forma, assimilar o aprendizado, transformando este aprendizado em ações, sempre voltadas para a prática do bem, para a construção de um mundo melhor. Então vamos dar sequência. Eu vou mudar de posição, enxergar melhor a tela, né? Bom, quem estuda a doutrina espírita sabe, né, que a obra O Céu e o Inferno é uma das obras codificadas por Allan Kardec, né? Vamos ver quando isso aconteceu. Ó, a primeira obra de Allan Kardec é o Livro dos Espíritos, que foi lançado em abril de 1857, mais precisamente no dia 18 de abril, tá? Em seguida, ele lançou o Livro dos Médiuns, né? Em janeiro de 1861, 4 anos depois. 3 anos depois, em abril de 1864, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. E em agosto, um ano depois, em agosto de 1865, foi lançado O Céu e o Inferno, que não é o último livro, né? Tem mais um. Você sabe qual? Isso, a Gênese, em janeiro de 1868. Eu sublinhei, né, O Céu e o Inferno porque é dele que nós vamos falar, né? É importante também registrar essa observação, né? O livro O Céu e o Inferno, ele decorre da 4ª parte, capítulo 1 e 2 do Livro dos Espíritos, e coloca ao nosso alcance o mecanismo da justiça divina em consonância com os princípios evangélicos. Tudo bem? Agora vamos fazer algumas considerações filosóficas. Alguém sabe o que é filosofia? Bom, para dar uma definição ou um conceito bem simples, né? É a arte de pensar, né? De procurar explicações, o porquê das coisas, né?
Desde que o homem surgiu no planeta Terra, ele tem se ocupado, né, da filosofia. Ainda que ela não tenha uma existência no status de ciência ainda, mas a filosofia sempre foi praticada, né? Todos nós, em algum momento de nossas vidas, alguns até diariamente, né, quando naquelas noites de insônia, quando a gente fica pensando na vida, né? Por que eu nasci nessa família? Né? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu sou pobre? Enfim, são questões, né, de cunho filosófico. Então a filosofia ela começou na tentativa da humanidade de responder a 4 grandes questões que sempre intrigaram a humanidade. Vamos lá, vamos ver a primeira delas. Eu queria mostrar uma por uma, apareceu as 4, né? Não deu para fazer o suspense. Quem somos? Né? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui e para onde vamos? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A ciência humana já respondeu cientificamente pelo menos uma dessas questões? Não. A ciência não respondeu até hoje nenhuma dessas grandes questões que sempre preocuparam o homem em qualquer época, em qualquer cultura. Sempre houve a preocupação de procurar respostas para essas 4 questões. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Agora, prestem bem atenção. Tudo aquilo que a ciência ainda não conseguiu explicar, a humanidade, ao longo da história, nas mais variadas culturas, sempre procurou explicações que pudessem, de alguma forma, satisfazer os anseios da população, anseios por respostas, né? Surgem então as alegorias, sem nenhuma base científica ou lógica. Tem uma filósofa da atualidade, né? Marilena Chauí, já ouviram falar dela? Ela tem um livro, eu não vou falar de política, não. Nada a ver com política, só filosofia. A Marilena Chauí tem um livro chamado Ideologia. E no prefácio desse livro, ela diz exatamente isso. Que todo vazio é preenchido ideologicamente. Né? Então, aquilo que a ciência não explica, aí vem o quê? As religiões ocupam esse espaço, dando explicações, mas sem comprovação científica. Tudo bem? Não é assim que acontece? Podemos dar vários exemplos, né? A ciência já se desenvolveu bastante e ela tem resvalado naquelas 4 grandes questões, né? O que a ciência nos diz a respeito da nossa origem enquanto humanidade no planeta Terra? Que nós somos o resultado de um processo de evolução, né? Não é isso? E que nós descendemos dos primatas. Perfeito? É isso que a ciência diz. As religiões tradicionais não. Né? O que dizem as religiões tradicionais? Vamos dar um exemplo, né? Adão e Eva. Adão e Eva, evidentemente, é uma alegoria, né?
precisava se dizer ao público, as pessoas que viveram na antiguidade, né, de que maneira surgiram o homem, a mulher, o bem, o mal, né? E tudo isso é pura ideologia sem comprovação científica, né? O livro O Céu e o Inferno, ele veio desmistificar crenças seculares, dando explicações lógicas que se apresentavam razoáveis às nossas inteligências. Agora aqui eu vou tocar num ponto bem importante. A doutrina espírita, ela preconiza a fé raciocinada, né? Você sabe o que é fé raciocinada? Eu vou dar uma explicação que eu acho que é a melhor explicação que tem. E eu espero que vocês concordem comigo. Quando você não tem condições de provar algo cientificamente, mas você pode dar uma explicação lógica e razoável, né? Pode até não ser verdadeira, mas ela obedece à nossa razão. A nossa razão aceita. Tá bom? É por isso que Allan Kardec disse que não existe fé raciocinada, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Eu já disse, eu sou professor aposentado, mas eu ainda trabalho na educação. Eu tenho contato com pessoas que sabem muito mais do que eu, tanto na minha área como em outras áreas. Perfeito? Eu tenho amigos muito inteligentes que se declaram ateus. E eu falo para eles: você não é ateu. Por quê? Eu vou te fazer uma colocação e você vai concordar comigo como a fé divina está presente na ciência. Vamos lá. Por que um cientista ou uma equipe de cientistas pesquisa a cura de uma doença? Por quê? Porque ele acredita que a cura existe. Isso não é fé? Isso é fé. Né? E o que é que vai me levar à descoberta da cura? A inteligência. Olha como é bonito, né? Ciência é isso. A ciência não é o ato de pesquisar e dar explicações para tudo. É porque você acredita que aquilo tem uma explicação. Isso é fé. Fé divina. Né? Eu tinha um amigo, padre, que abandonou a batina e se casou e formou uma família. Mas ele continua católico. E de vez em quando eu encontro com ele, e ele sabe que eu sou espírita, né? E nós conversamos muito sobre religião. Um dia eu estava almoçando com ele falou assim para mim: Edilove, como a nossa vida é mesquinha. Por quê? A gente vive em média aí de 80, quando vive muito, né? De 80 a 100 anos, vamos colocar por aí, né? Sendo otimista, não? Fala assim, é pouco tempo para usufruir da vida, para aprender tudo que tem para ser aprendido, né? A vida é muito mesquinha. Aí eu disse para ele: é por isso que eu sou espírita.
Eu acredito que nós vamos ter muitas vidas, nós vamos ter tantas oportunidades quantas forem necessárias para aprendermos tudo que temos para aprender. Então, se você aceita a tese da reencarnação, aí já passa a fazer sentido. A vida não é mesquinha. Aí ele parou de mastigar e ficou olhando para o prato, olhando para o caroço de feijão. Padre muito inteligente, viu? Eu tenho um outro amigo que também se declarava ateu. E nós costumávamos fazer caminhada no Parque de Tibatira, todo domingo de manhã. Aí, ele que tinha um hábito, ele me chamou, comecei a fazer caminhada com ele. Aí ele estava me falando no primeiro dia dos benefícios da caminhada, né? Ele falou assim: Edilave, olha, caminhar é bom para a saúde. Nós temos que caminhar, nós temos que cuidar bem do nosso corpo físico. O corpo físico é um instrumento que nós temos para viver a vida. Eu falei, o nome dele é Mateus. Aí eu falei, Mateus, você está falando como espírita. Você percebeu? Você separou a mente e a consciência do corpo. Você acabou de dizer o que eu sempre disse para você e você nunca concordou, que esse corpo é um instrumento. Aí ele, assim como o meu amigo padre, parou e ficou olhando aquele feijão que sobrou no prato dele. O Mateus parou de caminhar e ficou olhando para os dois pés e falou assim: é mesmo, esta vida é um enigma. É por isso que eu falo, os ateus costumam dizer assim: eu não acredito em Deus. E eu digo, eu não acredito em ateus. Ateus não existem. Existem pessoas que não querem se ocupar dessas questões, por enquanto, certo? Mas ninguém é ateu. Nós temos exemplo de filósofos famosos, né, que se declaravam ateus e que no leito de morte mudaram de opinião. Então, gente, a fé é uma construção pessoal, né? Existem experiências que Deus reservou apenas para você. E se você for contar para alguém, vão rir de você, né? Como vocês são espíritas, eu vou contar uma minha e tenho certeza que vocês não vão rir. Eu tenho 71 anos e eu morei com a minha mãe até os 47 anos. É verdade, minha mãe foi minha companheira durante muito tempo. 47 anos eu morei com a minha mãe, né? E quando alguém diz assim: minha mãe faleceu. Geralmente a mãe está em outro estado, você já não vê há muito tempo, mas eu convivia diariamente com a minha mãe, né? E eu senti muito o desencarne dela. E isso foi em 2001. Recentemente, tem 3 meses que eu sonhei com ela, certo? Aí eu acordei no meio da noite, madrugada, senti ela beijar o meu rosto, e quando olhei para o teto, tinha uma luz branca parada no teto. Aí eu olhei aquela luz e falei: essa luz só pode vir de fora, né? Eu moro em prédio de apartamento, no 7º andar. Toda a luz que vem de fora, ela vem fraca e vem na forma de raios, assim, feixes, né?
Não, mas era uma luz branca, bem definida e bem em cima da posição que eu estava deitado. Aí eu falei, nossa, ela está registrando a presença dela, né? Aí eu fiz uma prece de agradecimento a Deus. E a luz não saía dali. Eu falei, nossa, mas o que será isso? Aí eu pensei assim, se for o marco da presença dela, se for algo espiritual, se eu sair da cama vai apagar, né? Eu levantei, dei 2 passos, olhei para trás e já não estava lá. Isso era ou não era uma prova de que ela estava presente? Então, isso eu acredito, eu não preciso ninguém me convencer de que isso é verdadeiro, eu vivenciei. E eu tenho certeza que cada um de vocês já teve algo semelhante, né? Mas é uma coisa bem pessoal. A gente tem que selecionar muito bem para quem que a gente conta essas coisas, né? Bom, vamos na sequência. O livro O Céu e o Inferno desmistifica anjos e demônios, né? Nas religiões tradicionais, os anjos são apresentados como os prepostos de Deus, né? Que ajudam Deus na organização, né? E na governança do universo, e os demônios seriam aqueles representantes do mal, aqueles que só praticam o mal, né? Para dar 2 definições bem sucintas. A gente aprende isso desde criança, né? Nas aulas de catecismo. Bom, demônios, para a doutrina espírita, e de acordo com o livro O Céu e o Inferno, demônios são espíritos humanos, renitentes no mal. Chegará o dia em que se tornarão conscientes de que o mal não compensa e entenderão a oportunidade bendita que representa a reencarnação concedida por Deus, nosso Pai. Eu trabalhei muitos anos como doutrinador em sessões mediúnicas e muitas vezes apareciam espíritos que eram líderes de falanges, espíritos muito maus e inteligentes. Eu desarmava eles facilmente. Sabe de que maneira? Eu falava assim, você se diz tão poderoso, né? E se orgulha tanto disso, mas eu tenho pena de você. Ah, por quê? Você não é feliz. Você só diz coisas negativas. Você não é feliz. Você não gostaria de ser assim. Você gostaria de mudar. Você entendeu? E com esse tipo de argumento, você começa a desenvolver um diálogo que pode dar certo. Mas eles são inteligentes, viu? Né? São os chamados demônios. Então, o que são os demônios? São seres humanos, né? São seres humanos que estão em processo evolutivo. Não são entidades que foram criadas para o mal. Entendeu? Vocês conhecem o Haroldo Dutra, né? O espírita, juiz, né? Muito inteligente, autor de livros, palestrante. E eu ouvi recentemente no YouTube um podcast, uma entrevista dele. Vocês ouviram? Eu recomendo que vocês ouçam. O canal do YouTube é Inteligência Limitada. Coloquem lá Haroldo Dutra e assim ouçam, porque vale a pena, viu? Então, o Haroldo Dutra, ele diz assim sobre demônios. Ele contou alguns casos que ele presenciou na profissão dele de juiz. Ele contava que ele estava conversando com um criminoso condenado por 17 homicídios. E ele perguntou para o criminoso assim: mas 17 homicídios? Por que você fez isso? O criminoso disse assim: eu gosto de matar. Me dá prazer.
Aí ele falou assim para o entrevistador, está vendo? Não precisa de criar demônios. Demônios é o próprio ser humano, que está no estágio, né, de pura maldade. Não é mesmo? E a gente não precisa nem ir muito longe. Todos os dias ou todas as semanas, uma vez ou outra, a gente tem notícias de crimes bárbaros, hediondos, de pura maldade, né? Então, não existe uma entidade para você colocar a culpa. Eu fiz isso por causa dele. Não, é porque você é mal mesmo. Está mal, né? Praticou o mal. Mas é um ser humano, é um espírito em evolução. Os anjos são espíritos puros, prepostos de Deus, auxiliando sempre nos desígnios da providência. Perfeito? Então o livro Céu e o Inferno veio desmistificar isso. Porque essa crença de anjos e de demônios, no conceito tradicional católico, sempre foi muito forte, né? E o Espiritismo falou, eles existem, mas não são seres à parte da criação. São seres humanos, são espíritos em evolução. Olha que explicação, né? Razoável e bastante inteligente, que a nossa inteligência aceita. Se a explicação tem lógica, se a explicação é inteligente, a nossa inteligência aceita. As concepções. Então, olha, eu vou falar rapidamente, porque o livro Céu e o Inferno, ele tem muito conteúdo. Então seria muita pretensão minha querer apresentar para vocês um resumo de todos os temas. Então eu selecionei alguns tópicos, né? E devido à escassez do nosso tempo, eu vou falar de forma sucinta sobre cada um desses tópicos. Então eu selecionei as concepções tradicionais de céu e inferno. Não tem muita prática. A individualidade como uma dádiva divina, a nossa destinação futura, segundo a doutrina espírita, a necessidade da reencarnação e o perdão, o arrependimento e a justiça divina. Tá bom? Deixa eu beber minha água aqui. Olha, os médicos dizem, é uma informação de utilidade pública. Todas as pessoas, tanto homem como mulher, que já passaram dos 50 anos, tem que beber água mesmo não tendo sede, viu? Senão você fica desidratado, com baixa imunidade e pega a infecção facilmente, tá? Eu estou nesse universo. Eu estou falando com vocês e a minha boca fica seca rapidinho. É necessidade de hidratação. Então vamos lá. As concepções tradicionais de céu e inferno. Quais são? Que a gente aprendeu no catecismo. Céu. O que ensinaram para nós? Lugar para onde os bons iriam, né? Após a trajetória terrena, no qual poderiam usufruir da felicidade eterna. Basicamente era isso, né? Purgatório, lugar intermediário para onde iriam aqueles que tinham a possibilidade de purgar seus pecados e assim poderem adentrarem ao céu. Então aqueles que não foram nem muito bons, nem muito maus, né? Estavam ali em cima do muro, esses foram para o purgatório. Tudo
explicar, né? Ó, inferno, lugar para onde iriam os maus padecerem de sofrimento eterno. Certo? Agora, vamos fazer alguns comentários, especialmente do último. Vocês não acham que sofrimento eterno, ó, muitas vezes a mesma religião que fala na existência de um Deus soberanamente justo e bom, fala que existe um inferno onde vai ter penas eternas. Não tem aí alguma contradição? Faz sentido sofrimento eterno? Se a religião defende perdão, não é mesmo? Perdão é dar uma nova chance, né? Então a pessoa errou. Primeiro eles dizem que não existe reencarnação, que essa vida é única. E nessa vida você comete alguns erros. E por conta desses alguns erros cometidos nesta vida, você vai queimar eternamente no inferno. Nossa, que coisa, não? A sua inteligência aceita isso, essa explicação? É razoável? Tem lógica? Não. Mas, se considerarmos que nós já tivemos muitas vidas, que teremos outras, certo? A nossa existência é uma só, porque nós somos imortais a partir do momento que fomos criados. Se nós temos uma existência em várias vidas, né, nós vamos cometer muitos erros. Mas nós somos espíritos em evolução. E essas reencarnações são oportunidades de reparo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Isso já não é bem diferente? A doutrina espírita fala em inferno. Ela fala, mas fala do umbral. O umbral é um lugar de muito sofrimento. O umbral é necessário. E vou dar uma explicação lógica que vocês vão concordar. Quem de nós aqui, se desencarnasse agora, estaria preparado para viver a vida espiritual? Porque nós somos muito apegados à matéria. E nós, enquanto espíritos fora do corpo, nós iríamos sofrer muito. E o que é? Por que nós sofremos? Por causa do nosso apego às coisas terrenas. Certo? O umbral é um local onde os espíritos passam por um processo de desmaterialização. E esse processo de desmaterialização é sofrido, porque você vai ter que esquecer. Por exemplo, vocês assistiram o filme de André Luiz? Eu não sei se foi no Nosso Lar ou qual o filme foi. Ele casou, ele era casado e ele tinha uma esposa jovem e bonita. Aí ele já estava no plano espiritual, já trabalhando, e foi permitido que ele visitasse a casa onde ele morava, certo? Ele foi na casa onde ele morava e a mulher dele já tinha outro companheiro. E ele ficou com ciúme. No momento que ele ficou com ciúme, ele se sentiu atraído de volta ao umbral, porque ele já estava com sentimentos inferiores. Olha só, então ele ainda não estava desapegado, entendeu? Aí ele foi orientado, aí ele aceitou, tanto que esse novo companheiro da esposa dele, que ficou viúva, estava doente e ele deu medicamentos, né? Então vejam vocês que inferno não existe.
Que toda dor e todo sofrimento é um reflexo das nossas opções. Deus nos deu o livre-arbítrio, a inteligência e o livre-arbítrio. A inteligência é para você discernir entre o bem e o mal e fazer escolhas. Opa, depois eu vou voltar. Então, veja bem, se você faz escolhas, você assume responsabilidades. Cristo já dizia, a cada um segundo suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente não pode reclamar, porque todo sofrimento do qual nós padecemos, de uma forma ou de outra, é o reflexo das nossas ações, certo? E Cristo também dizia, ninguém sofre em vão, todo sofrimento tem o seu sentido, tem o seu significado. Entendeu? Você, assim, compreendendo os seus erros, né? E compreendendo por que você sofreu por causa daquilo, você evolui, se torna um novo ser. Já pensaram nisso? Agora eu preciso me localizar onde eu estava. Me ajudem aí. Aqui. Tá? Vamos ao próximo. A individualidade como uma dádiva divina. A ideia de que com a morte tudo se acaba, ou mesmo de que iremos compor um todo universal, como afirma a doutrina panteísta, né? Nos assusta. Somos espíritos imortais. Após o desencarne, mantemos a nossa individualidade. Não, individualismo é uma coisa, individualidade é outra. Individualismo é nefasto. É uma coisa, é aquele que só olha para o próprio umbigo. Ele é egoísta, só pensa nele. Agora, individualidade é a nossa identidade, é a nossa essência. Certo? A gente quer continuar vivendo, né? Você quer continuar vivendo ou você quer fazer parte de um todo universal? Perder a sua individualidade. É como se você, de alguma forma, você deixasse de existir, né? Agora, a individualidade é uma dádiva divina, é algo que Deus nos concedeu para a nossa realização enquanto espírito. A nossa destinação futura. Somos centelhas divinas, porém ainda imperfeitos. Através do processo reencarnatório, iremos cada vez mais nos habilitando a galgar degraus mais elevados na escala evolutiva. Nos tornamos espíritos puros. Nos tornarmos espíritos puros é a nossa destinação, certo? O Evangelho não é boa nova? Boa nova não é boa notícia? Cristo veio trazer a boa notícia. Ele veio mostrar que existe um Deus bom, que não pune, um Deus que é amor, certo? E ele veio nos mostrar que, vou repetir o que eu já disse agora há pouco, que todo sofrimento tem o seu sentido, tem o seu significado. E quando ele fala das bem-aventuranças, né, ele dá uma mensagem positiva, otimista, para todas as situações. Isso não é, assim, algo auspicioso, algo que nos enche de alegria e de fé? E nos dá força para continuar vivendo? Esse é o significado da palavra Evangelho. É a mensagem de Jesus, é a boa nova, é a boa notícia. Todos nós seremos. Ah, mas o Hitler será o espírito puro? Será um dia o espírito puro.
Ele não vai ficar queimando no fogo do inferno. Inclusive, nesse podcast aí do Haroldo Dutra, foi feita essa pergunta sobre o espírito de Hitler. Entendeu? O pior dos criminosos. Ele terá tantas oportunidades quantas forem necessárias para ele expiar todos os erros cometidos. Isso é que se chama de bondade infinita de Deus. Tá? Você terá todas as oportunidades que precisar. Tá? A necessidade da reencarnação é pela pluralidade das existências que os espíritos têm a oportunidade de resgatar os erros do passado através de expiações. A reencarnação é um instrumento utilizado por Deus para que se cumpra a lei de causa e de efeito. O perdão, o arrependimento e a justiça divina. Essa é a última parte. Eu já vou colocar. Olha lá. O perdão, ele tem uma força enorme. O perdão renitente, o perdão sistemático, que Cristo, perguntaram para Cristo quantas vezes devem perdoar. Ele disse 70 vezes 7. Ou seja, tantas vezes quantas forem necessárias. Por quê? Porque o perdão renitente, o perdão repetidas vezes, ele causa naquela pessoa que praticou o mal uma reflexão de seus atos. A pessoa pode rir, achar que você é uma pessoa fraca, debochar de você, mas vai chegar um momento em que ela vai estar sozinha e vai começar a refletir. É o que aconteceu na Índia. É que eu estou com pouco tempo, senão eu iria falar que os hindus, através da liderança de Mahatma Gandhi, conseguiu a libertação do Império Britânico através da não violência, porque eles não respondiam mal com mal. Então, inicialmente, os soldados ingleses achavam que os hindus eram fracos. Depois, eles começaram a se questionar: quem é fraco nessa história? Nós, eles que não reagem, ou nós que matamos pessoas que não reagem? Se eles são fracos, nós somos covardes. E foi dessa forma, entre outras, que a Índia se libertou. Então, depois da reflexão, vem um sentimento de remorso. Puxa vida, eu não devia ter feito aquilo, Depois do remorso, vem o arrependimento. O arrependimento tem uma força incrível, porque o arrependimento é o atestado que você evoluiu moralmente, você mudou. Sabe por quê? Porque a pessoa verdadeiramente arrependida, ela nem quer ser perdoada. O que ela quer? Ela quer reparar. A pessoa que está arrependida de verdade, ela quer reparar o erro. Ninguém precisa obrigar. Ela mudou. É um outro ser. Então, depois do verdadeiro arrependimento, vem o desejo de reparação. Feliz daquele que se arrepende ainda encarnado. Mas, infelizmente, a maioria dos arrependimentos se dá no plano espiritual, depois que nós estamos sem as vestes físicas. E lá você vai chorar muito e vai pedir para voltar. Todos nós que estamos aqui pedimos para voltar. Todos nós aqui assumimos compromissos de resgatar erros de vidas passadas. Mas eu não me lembro. Aí que está o mérito. Você está tendo uma nova oportunidade. A reencarnação, eu costumo dizer assim, que a gente começa do zero sem estar zerado. Você começa do zero para você ter mérito. Porque se você
você souber de tudo o que aconteceu, primeiro, vai ser muito difícil você reparar. Você vai continuar com o ódio. Entendeu? Então tem que ter esquecimento. Né? Escolha das provas. Aí vem a escolha, já na espiritualidade, né, vem aquele desejo forte de reparação, a escolha das provas, o planejamento reencarnatório. O nosso lar mostra tudo isso, né? O filme e o livro. E depois vem o retorno ao corpo físico. Aí, se você obtém êxito na sua reencarnação, no seu resgate, o que aconteceu? A justiça divina. Nós é que somos os agentes da justiça divina. Deus não está impondo nada. Deus nos deu inteligência de livre-arbítrio para nós crescermos e evoluirmos com a ajuda dele, sim. Mas ele não está punindo, ele não pune ninguém. Deus de fato é amor, né? Soberanamente justo e bom. Então, vejam vocês, a justiça divina é isso. Não vai existir dia do juízo final, onde todos serão julgados e sentenciados por fogo eterno ou para a felicidade eterna. Isso é coisa do passado remoto, né? A doutrina espírita e o livro Céu e Inferno tem que esclarecer isso. A justiça divina é você, através da sua evolução, do seu aperfeiçoamento moral, do seu arrependimento dos erros, você vai crescendo e vai reparando e vai evoluindo enquanto espírito. Isso não tem lógica? Isso não é razoável, então? Isso é a fé raciocinada, é isso. Mensagem final. Essa mensagem final, são vicissitudes da senilidade, né? Traduzindo, coisa de Então, mensagem final, essa mensagem final eu pensei de uma das obras de Allan Kardec, de uma das obras de André Luiz, falando exatamente sobre céu e inferno. Quer ver que bonita? Talvez vocês já conheçam, mas é lindo que ele fala sobre céu, que perguntaram para ele, né, sobre o céu tradicional e sobre o inferno tradicional. Olha o que ele disse. Deus criou os seres e céus. O homem, com o mau uso do seu livre-arbítrio, criou para si seres endemoniados e infernos individuais. Então, o céu e o inferno é uma construção de cada um de nós, certo? Então, vamos procurar construir, né, para nós e para todos aqueles que nos rodeiam o céu, mas um céu comunitário, não um céu egoísta, né? E com essa frase eu encerro a minha participação. E peço desculpas por alguns deslizes, né? Mas eu acho que, de alguma forma, devo ter contribuído para a reflexão de cada um nas noites de insônia, né? Boa noite a todos e que Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Obrigado.